Pecar minha bênção. Era muito comum nas relações familiares, ao fazermos visita a um parente ou amigos chegados, os idosos se adiantarem e falar: "Decá minha bênção, menino". Mas para trás era normal a criança ter que pedir bênção reverenciando ao flexionar o joelho para dar mais força e respeito ao ritual. O normal e educado era os mais novos pedir a bênção aos mais velhos, ao cumprimentá-los, demonstrando respeito às hierarquias e sentindo o prazer por estar em sua presença. Após esses cumprimentos, os adolescentes estavam liberados para outros afazeres e as crianças estavam protegidas e liberadas para brincarem. A bênção era costumeiramente reduzida a benção avó, benção vovó, benção avô, benção vovô, tio, tia. Um pedido de bênção dentro dos padrões de concentração e presença tem o efeito de uma oração, nos trazendo prazer e sensação de proteção, aceitação, acolhimento e pertencimento, quando recebemos o impacto energético de um Deus te abençoe. E se a bênção fosse completada com um carinhoso meu filho, aí completava o ritual. Havia quem aumentasse a força da bênção com um que Deus te abençoe, proteja e guarde meu filho ou minha filha. Mas um Deus te abençoe, meu filho ou minha filha, já bastava. A força e o sentimento do pertencimento ao círculo familiar dão um sentido de proteção, amparo, amizade e relacionamento com certa intimidade, troca de experiências e relatos que podem ter a força terapêutica ao falar de problemas e preocupações com aqueles que sentimos mais abertos e próximos para confissões. Com o passar dos anos, vem um afastamento normal por compromissos pessoais e profissionais que ativam o ego e o personalismo. O relacionamento muda, fica distante e formal. Com o tempo, por falta de tempo ou mudança cultural, percebemos o distanciamento das relações familiares quando deixamos de chamar tios e tias de tios e tias. Avós que não se reconhecem como tais e não querem nem ouvir pedidos de bênção. Consequentemente, o ato de pedir e dar a bênção vai desaparecendo. Isso dá o entendimento do distanciamento e falta de familiaridade. O que antes era parente próximo, agora passa a ser apenas um parente que dizemos oi, por consideração, como fazemos com um conhecido. O que era saudável vira saudoso, memórias dos tempos de crianças e adolescentes. Os apelidos vinculados a brincadeiras saem, às vezes o nome no diminutivo e carinhoso, tão comum em certas fases da vida, já não ficamos mais à vontade para pronunciar, e entra o lado distante e estranho de ser chamado pelo nome oficial, puro e simples, curto e grosso. Pronto, foi construída a barreira pessoal e familiar, como a dizer em linguagem figurada: mantenha a distância, que não quero me mostrar a ti. Também conhecido como intimidade expõe fraquezas. No mundo contemporâneo, o indivíduo cria seu mundo particular dentro de um quarto e se isola, tendo o celular como companheiro e referência de relação. Por não ter contato e intimidade com emoções, começa a se sentir um estranho no seu núcleo. Já não possui familiaridade nas relações e sente um certo desconforto no processo de relacionamento familiar. Em um passado recente, mas que parece uma eternidade, quando crianças, os primos ou parentes brincavam, riam, choravam, sentiam medo e raiva. Chamavam-se por apelidos sem grandes problemas. Brigavam e voltavam às boas, sem maiores consequências. Havia amizade, solidariedade, compartilhamento e companheirismo. Hoje parece que o contato familiar fica cafona, fora de moda. Entra em cena o pagar mico por chamar tio de tio e o ato de pedir a bênção, então nem se fala. É coisa de um passado muito distante, que dá a entender que era fruto de submissão e falta de liberdade. Assim, são pequenos e simbólicos movimentos que vão ficando para trás e não sabemos explicar por que nossa sociedade foi se deteriorando, ficando corrompida, doente, e a sensação de não pertencimento dos indivíduos se transformando em isolamento, depressão e tristeza, pela não percebida falta de base e referência para reverenciar. A raiz forte e segura que com sua seiva, no ir e vir mágico das trocas nutritivas, mantém a árvore forte, ficou superficial e pobre de informações e referências.
Parece que estamos na era dos filhos de chocadeira, que acham que se bastam a si mesmos e não têm necessidade de ouvir e conhecer sua história, ou nem sabe que têm uma história, que são frutos dela, que carregam em si uma história para dar continuidade. Feliz de quem ouviu, usou e guardou o mantra. A bênção pai, mãe, vô, vó, tio, tia. Que Deus te abençoe, meu filho, minha filha. Se você tem pais e avós vivos, converse com eles e peçam para contar suas histórias. Um dia você vai sentir falta por não ter escutado o que eles tinham para contar e quer um fragmento de sua própria história. Curta e se inscreva e deixe seu comentário. E vamos tecendo história com história. Um forte abraço.